Olá, galerinha, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos, né? Então, na aula passada a gente viu sobre a célula, que existiam vários tipos de células e tudo mais. E quando essas células, elas se unem, né? Células semelhantes, com funções semelhantes, com formatos semelhantes, elas se unem, elas formam os tecidos. A ciência que estuda os tecidos é chamada de histologia, certo? E a gente tem 4 principais tecidos. Tem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E esses tecidos, eles têm subgrupos, né? Cada um deles tem vários subgrupos, né? A gente vai ver todos esses subgrupos hoje. Então, vamos lá. O primeiro tecido que a gente vai ver é o tecido epitelial. Então, a gente tem 2 tipos de tecido epitelial, o de revestimento e o glandular, certo? O de revestimento, o nome já está dizendo, né? Ele é de revestimento, ele é o tecido que reveste e protege todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, certo? Ele protege contra atrito, contra a invasão microbiana, contra a perda de água, ele tem a função também de absorver determinadas substâncias, certo? E aí a gente tem vários tipos diferentes, tá? Então, nessa fotinho aqui, ó, vocês conseguem ver os tipos diferentes. Então, a gente tem células que são mais achatadinhas, células que são mais quadradinhas, células que são mais retangulares, células que não tem uma definição muito certinha, né? Que ela é um pouco mais retangular, aqui em cima ela é um pouco mais quadradinha. Células de vários tamanhos, né? Aqui tem umas células pequenas, umas mais compridas. Aqui todas as células são bem quadradinhas. Aqui são várias camadas de célula, aqui, né? É várias camadas de célula. Aqui é uma camada só. Então, dependendo do órgão, dependendo da parte do nosso corpo, ele vai ter vários formatinhos diferentes. Beleza? E a gente tem também o tecido epitelial glandular, que o nome também já diz, né? Então, é um tecido epitelial que formam todas as nossas glândulas, né? Então, por exemplo, a nossa glândula lacrimal, a nossa glândula sudorípara, a nossa glândula pancreática, né? Enfim, várias glândulas que a gente tem no nosso corpo é formado por esse tipo de tecido, certo? Lembrando que essas glândulas, elas sempre secretam alguma coisa, né? Então, elas podem secretar substâncias como a lágrima, o suor, assim como elas podem secretar hormônios, né? Essa parte de hormônios a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Aqui, gente, a gente vai ter o segundo grupo, né? Que são os tecidos conjuntivos. No tecido conjuntivo é o nosso maior grupo de tecido, então tem vários subgrupos, né? Então a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito denso e não modelado, o adiposo, o sanguíneo, enfim, tem todos esses 6 aqui que a gente vai ver agora também. Então vamos lá, o tecido conjuntivo propriamente dito, né? De forma geral, esse tecido ele tem células mais espaçadas, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, tem uma célula aqui, tem uma célula aqui, elas são mais espaçadas, só que entre essas células a gente tem isso aqui, ó, que a gente chama de fibra ou de colágeno, né? A gente tem bastante líquido aqui no meio, aqui no branquinho, isso aqui são líquidos. A gente tem alguns açúcares aqui, ó, substâncias, né? E esse tecido, ele tem a função de sustentação, de defesa, de preenchimento, tá? Essa questão do não modelado, modelado, frouxo, enfim, isso aqui vocês não precisam se atentar tanto, tá? É só para vocês saberem mesmo que a gente tem vários tipos diferentes, beleza? Esse tipo de tecido aqui, ele representa, o principal exemplo que eu posso dar para vocês são os tendões e os ligamentos, né? Na aula prática que eu pedi para vocês fazerem ali no plano com a coxa e sobrecoxa de galinha, vocês reparem nas articulações que vai ter um fiozinho esbranquiçado, assim, grudando os dois ossos ou grudando o músculo no osso. Aquilo ali são tendões ou ligamentos, né? Alguns são tendões e alguns são ligamentos. E isso ali é o tecido conjuntivo que a gente está falando aqui, beleza? O tecido conjuntivo adiposo é o tecido da gordura, é toda célula de gordura que a gente tem no nosso corpo, todo mundo tem célula de gordura no corpo, ele é chamado de tecido adiposo. E a célula é desse jeitinho aqui, ó. Então, lembra que vocês viram na aula passada que a célula tem a membrana plasmática, que é esse aqui ao redor, o citoplasma, que é toda essa parte de dentro, e o núcleo, né? No tecido adiposo, que a gente chama essa célula aqui de adipócito, ó,
grande parte do citoplasma aqui, a maior parte do citoplasma, que é todo esse amarelinho aqui, ó, ele é preenchido por uma concentração de gordura, né? Então, toda célula todo adipócito, né? Toda célula do tecido conjuntivo adiposo, ela tem um núcleo bem no cantinho aqui, ó, da célula, porque grande parte dela tem gordura e essa gordura empurra, certo? Esse núcleo para o cantinho. E a gente pode ter gordura, então, nessa parte aqui, ó, que a gente chama de tecido subcutâneo, que é aí embaixo da pele, certo? E a gente pode ter tecido aqui, ó, que a gente chama de adiposidade visceral. E aqui embaixo diz assim, ó, adiposidade visceral é mais patogênica, ou seja, causa mais dano, né, mais prejudicial do que a adiposidade do tecido subcutâneo. Por quê, né, gente? Essa gordura que tá aqui, ó, ela pode acabar grudando nos nossos órgãos internos, né? Provavelmente vocês já ouviram falar assim, ah, a fulana tem gordura no fígado, né? É isso, é porque ela tem gordura visceral e essa gordura visceral pode acabar afetando os órgãos da pessoa, beleza? E aí a gente tem um tecido cartilaginoso, né? Esse tecido cartilaginoso, ele tem a função de não deixar que os nossos ossos se batam um no outro, né? Então, ele tem uma função ali também de proteção. Além disso, ele forma alguns órgãos, né? Então, por exemplo, a nossa orelha é toda de cartilagem, a pontinha do nosso nariz é toda de cartilagem, então aqui em cima a gente tem o osso nasal, mas a pontinha é toda de cartilagem, e ela faz parte de todos os nossos ossos, todas as pontinhas dos nossos ossos têm cartilagem, certo? E ela serve, então, para a gente não ficar batendo osso com osso, né? Ela tem uma proteção ali. E esse órgão aqui, gente, ó, é a traqueia, esse número 7 aqui que ele tá mostrando é a traqueia, e aqui são os brônquios, e aqui são os bronquíolos, certo? Isso aqui vai dar o nosso pulmão depois, deixa eu apagar aqui e fazer o desenho do pulmão. Isso aqui é o nosso pulmão aqui, ó, nosso pulmão vai vir aqui, ó, depois, né? Se a gente olhasse por fora, nossa senhora. Mas enfim, é o pulmão aqui, certo? Essas células cartilaginosas a gente chama de condrócitos, tá? Tá aqui, ó, condrócitos, certo? São células também que possuem bastante colágeno, bastante fibra, igual aquele tecido lá do tecido conjuntivo propriamente dito, certo? E aí a gente tem o nosso tecido ósseo, né? Então, as células do nosso tecido ósseo se chamam osteócitos, certo? São células que possuem bastante fosfato de cálcio e carbonato de cálcio, e é por isso que a gente ouve falar, né? Que a gente precisa tomar leite ou comer alimentos à base de leite para aumentar a quantidade de cálcio nos ossos, porque o cálcio faz com que o osso fique desse jeitinho aqui, ó, o osso normal, tá vendo, ó? Que tem pouco espaço dentro dele, ó, é tudo muito fechadinho, muito compactado aqui, né? Quando a gente tem uma carência de cálcio, uma falta de cálcio no nosso osso, a gente pode desenvolver uma doença chamada osteoporose, que geralmente quem tem são pessoas mais velhas, né? Que tem a osteoporose. Mas, enfim, ela pode acontecer em pessoas novas também, né? Em algum caso genético, enfim. E percebam que tem vários espaços vazios aqui, ó, né? Tem muitos buracos no osso, né? Isso aqui é a falta de cálcio. E concordam comigo que é muito mais fácil quebrar esse osso aqui, né? Já que tem tanto espacinho aqui, se eu for tentar quebrar ele, vai ser muito mais fácil do que eu tentar quebrar esse aqui, que é todo mais compactado, certo? Muito bem. Esse sistema de Havers aqui, gente, vocês podem ignorar, tá? A gente não vai ver isso aqui no momento, tá bom? Então pode esquecer isso aqui. Vamos pro próximo. Aí a gente vai ter o tecido hematopoiético. Esse tecido hematopoiético, ele é formado pelo sangue, então pelo nosso sistema sanguíneo, e pela linfa, que é o nosso sistema linfático, tá? Deixa eu passar que eu fiz. Eu fiz. Então, o nosso sistema sanguíneo, né? O nosso sangue, ele é formado por
duas partes, o plasma e os elementos figurados. O plasma tem várias coisas no sangue, então tem água, tem componentes, tem gordura, tem açúcar, tem proteína, vitamina, hormônio, enfim. Por quê? Tudo passa pelo nosso sangue, né? Tudo que a gente come é absorvido no nosso organismo e vai para o nosso sangue. É o nosso sangue que carrega todo o nosso nutriente para todas as nossas células, certo? E fica nessa parte aqui, ó, do plasma, certo? Todos esses nutrientes que vão ser passados para todas as nossas células. Os elementos figurados, a gente tem três, são as hemácias, que aí a gente pode chamar elas também de glóbulos vermelhos ou de eritrócitos, tá? A prof sempre fala todas as nomenclaturas possíveis, por quê, né? Vocês estão estudando em casa, capaz de vocês abrirem um site, enfim, um outro livro para estudar, e no livro não está escrito hemácia, está escrito glóbulos vermelhos. Então, vocês têm que saber que é a mesma coisa, tá? Então, hemácia, glóbulo vermelho e eritrócito é a mesma coisa, tá? E ela tem a função de transporte de gases. Então, é a hemácia que faz a absorção do oxigênio quando a gente respira e que leva esse oxigênio para todas as nossas células do nosso corpo e que retira o gás carbônico das nossas células e sai lá pela nossa expiração, tá? Essa é a função da hemácia. O leucócito, que a gente pode chamar ele também de glóbulos brancos, eles são os soldadinhos de chumbo do nosso corpo. Então, eles fazem a defesa do nosso corpo. Tudo quanto é doença que a gente pega, a primeira coisa que o nosso corpo faz é tentar matar essa doença com esses carinhas aqui, com esses leucócitos. Beleza? E aí, a gente tem as plaquetas também, que pode ser chamado de trombócito também. E ela tem a função de coagulação sanguínea. Então, quando a gente se corta, né, e sai sangue, a gente aperta, né, em cima para estancar o sangue. Quando a gente aperta para estancar o sangue, são essas plaquetas aqui que formam como se fosse uma rede, e essa rede impede que o sangue passe, certo? Então, é essa plaqueta que faz isso, ela tem a função de coagulação sanguínea. Beleza? Então, no geral, né, o nosso sangue ele tem a função de transportar os gases, tem a função de transportar os nutrientes, tem a função de transportar calor também, e de remover algumas excretas, tá? E de defesa também, né? No caso aqui dos leucócitos fazem a defesa. Então, o nosso sangue ele tem várias funções. Beleza? Eu não botei o do linfático aqui, vou explicar, tá, gente? Que também é do tecido hematopoético, né? Provavelmente vocês já ouviram falar assim, foi fazer drenagem linfática, né? O tecido linfático, né? Nosso sistema linfático, ele está relacionado com a água que existe dentro do nosso corpo e ele também está relacionado com defesa. Então, no nosso tecido linfático, a gente tem várias células de defesa no corpo também, beleza? Vamos para o tecido muscular. Então, o tecido muscular, a gente tem três tipos diferentes de tecido muscular. A gente tem o tecido muscular estriado esquelético. Olha o nome, esquelético. Vem de esqueleto. Então, é todo o músculo que está grudado no nosso esqueleto, certo? Então, é o músculo do nosso braço, da nossa perna, das nossas costas, da nossa barriga, enfim, todos os músculos que estão grudados no nosso corpo, certo? O músculo estriado cardíaco, olha o nome, cardíaco, é o músculo do nosso coração. Ele só está no coração, certo? E a gente tem o músculo liso. Esse músculo liso é o músculo que forma os nossos órgãos. Então, por exemplo, o músculo do nosso esôfago, o músculo do nosso estômago, o músculo do nosso intestino, no caso das meninas do útero, enfim, dos bronquíolos, dos brônquios, é esse tipo de tecido aqui, certo? O tecido esquelético, ele vai ter um movimento... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Vamos lá. Não é proposital. Voluntário, tá aqui, ó. Ele é voluntário. A gente decide quando a gente quer movimentar esse músculo, né? Você decide se você quer levantar seu braço devagar ou seu braço rápido, se você quer andar devagar ou quer andar rápido, certo? Então, o estriado esquelético, ele tem um movimento voluntário, tá? Você decide como você quer movimentar esse músculo. Já no tecido estriado cardíaco e no liso, você não sabe quando ele vai se movimentar. É involuntário, né? Você não fala pro seu coração bate, agora não bate.
agora bate. Não, né? E nem para o seu estômago, né? Agora faz a digestão, agora não faz a digestão, né? Então, é involuntário, é o seu sistema nervoso que faz o músculo movimentar, tá? A diferença do liso e do cardíaco, no caso do cardíaco, ele vai ter um movimento rápido e ritmado, né? O nosso coração, ele bate ritmado, tum-tum, 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 né? No caso do liso, ele faz um movimento mais lento, né? E ele não faz um movimento sempre. Por exemplo, o nosso estômago, o nosso esôfago, para levar o alimento até o nosso estômago, ele não faz um movimento toda hora. Ele faz um movimento quando tem comida ali, certo? Então, é involuntário, você não decide quando ele vai fazer um movimento. Ele tem um movimento lento e ele não tem um movimento ritmado, não é sempre. Beleza? Existem dois filamentos de proteína, duas proteínas que fazem o movimento desses músculos, que se chamam actina e miosina, tá? São duas proteínas que fazem o músculo se movimentar. Quando o músculo se movimenta, a gente está falando que ele está contraindo e relaxando. Então, os músculos, eles têm, a maioria deles são formados por pares, né? Então, quando você contrai um músculo, você relaxa o outro. Quando você contrai um músculo, você relaxa o outro, certo? E quem faz esse movimento de contração e de relaxamento são, né, essas proteínas aqui, actina e miosina. Beleza? Bom, agora a gente vai para o último tecido, que é o tecido nervoso, tá? Então, o tecido nervoso, ele é formado por células chamadas neurônios, e essas células são constituídas por um corpo celular, que tá aqui, ó, toda essa partezinha em azul, tá? Na pontinha do corpo celular, eu vou ter os dendritos, certo? Na continuação aqui, ó, do corpo celular, eu vou ter o axônio, e aí esse axônio, ele pode ou não ser revestido. Então, esse revestimento aqui é chamado de bainha de mielina, certo? Ó, o axônio fica por dentro aqui, ó, desse revestimento de bainha de mielina. E no final do neurônio, eu vou ter dendrito de novo, certo? E esse sistema, né, esse tecido nervoso, ele tem a função de passar informação, né? De impulsionar informações dentro do nosso corpo, a gente ter impulsos nervosos, certo? Por exemplo, assim, se você encostar com o dedo em uma superfície muito quente, pelando, assim, vai queimar seu dedo. O que você faz? Você encosta o dedo e você tira esse dedo muito rápido dessa superfície quente, né? Quem te mandou essa mensagem dizendo, tira o dedo daí porque tá quente, foram os neurônios. É uma ligação, é uma resposta muito rápida, é um impulso muito rápido, certo? E isso acontece de um neurônio para outro. Então, um neurônio é conectado com o outro. Ó, aqui eu tenho um neurônio e aqui eu tenho outro neurônio. Estão vendo? Quando um neurônio, ele gruda no outro neurônio, o dendrito de um neurônio gruda no corpo celular do outro neurônio, a gente tem uma sinapse nervosa, certo? Uma sinapse. E essa sinapse, ela vai dar origem, então, ao impulso nervoso, que vai fazer a gente ter todas as sensações que a gente tem quando a gente encosta em alguma coisa, quando a gente sente frio, quando a gente sente calor, enfim. Tudo é comandado por esse grupo de células que se chamam neurônio. Beleza, galera? É hoje por isso. É isso por hoje. É isso por hoje, tá? Qualquer dúvida, me perguntem lá no chat. E façam a aula prática que eu pedi para vocês lá no plano. Peguem uma coxa sobre coxa e dissequem essa coxa sobre coxa e tentem identificar os tecidos, tá? Não vai dar para identificar todos, né? Por exemplo, o tecido nervoso, a gente não vai conseguir identificar, mas os outros dá para identificar, certo? Filmem, batam fotos, vejam, né? Revejam, porque é bem importante vocês terem uma prática sobre isso para vocês conseguirem entender um pouco mais sobre o conteúdo. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tô morrendo de saudade de vocês.